Hoje, nós conversamos com 3 candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Eles tiveram 10 minutos para responder as mesmas perguntas. O primeiro entrevistado é o candidato Wallace Alves, do PSOL. Acompanhe. Para começar, a gente tem que pensar que o transporte público só está tão precário dessa forma pela maneira que a cidade de Uberlândia foi construída historicamente. Isso tem que ser falado porque as decisões de hoje, elas reverberam para o futuro, elas definem como nós vamos viver no futuro. E aí, nesse sentido, ô João, a gente tem a noção que Uberlândia é uma cidade cheia de espaços vazios. Cheia. Então, é uma cidade que cresce horizontalmente e nesse crescimento horizontal, ela continua com uma coxa de retalho, cheia de espaço vazio. Ou seja, para eu atingir com o transporte público a totalidade desse território, que a cada ano cresce ainda mais, sem necessidade, eu vou ter muito mais gasto, vou demandar uma estrutura muito maior. Então, isso tem que ser colocado logo no cabeçalho da discussão sobre transporte, que nós temos que mudar essa maneira de construir a cidade. Nós temos que parar com essa especulação imobiliária e essa prática de abrir novos territórios para poder enriquecer os especuladores imobiliários, porque isso encarece os serviços públicos. Dito isso, João, nós propomos um serviço de transporte que seja um direito social, assim como educação é, assim como saúde é. O direito de ir e vir está na Constituição, é uma estatura, é um direito humano fundamental, mas ele é só no papel, porque na prática, se você mora lá no Residencial Pequis, na borda da cidade, na periferia, você não vai conseguir se deslocar 2 horas para o centro da cidade em ônibus, pegando mais de uma condução para poder aproveitar as estruturas de lazer, para poder participar da cidade, das festividades, dos eventos culturais. Então, nós propomos que o transporte público tem que ser gratuito, João. Ele tem que ser totalmente gratuito, universal e ilimitado, porque se a gente entende que segurança, saúde, vida é um direito fundamental, por que o ir e vir e o participar do ambiente público não é direito fundamental? Então, o pobre paga caro para usar um ônibus lotado, ineficiente, demorado, sem higiene, sem as medidas de controle necessárias para que durante uma pandemia assim você consiga, né, se deslocar e usar esse serviço. E, em contrapartida, ele consegue apenas pagar para trabalhar, pagar para estudar, mas ele não, de fato, desfruta da cidade. Um problema no nível que nós tivemos, um problema mundial, uma pandemia como essa, nós tivemos aqui 600 pessoas que perderam a vida, nós temos em Uberlândia milhares de pessoas pelo estado, milhares de pessoas contaminadas só aqui na cidade. Isso gera um trauma psicológico e, como comunidade, a gente tem que pensar que nós somos seres humanos. Nós somos um coletivo que o psicológico influencia bastante, então a gente vai ter que se recuperar como seres humanos dessa tragédia. Enquanto coletividade e economia, do mesmo jeito. Eu acho que o meu mandato vai ser 4 anos, nós temos confiança na vitória, e esses 4 anos vai ser os 4 anos repisando esse assunto, até porque primeiro, a gente tem que acabar com esse vírus de vez, a pandemia não acabou, então a gente tem que adotar medidas para conter o avanço dessa doença, para conter novas ondas, porque na Europa a gente já viu o que está acontecendo, novas ondas da doença, e para recuperar a pandemia, para recuperar a economia nesse contexto de pandemia, a gente tem que começar a circular renda na cidade. A gente já estava com a economia fragilizada, já estava com o desemprego e o subemprego batendo recorde, e aí chega numa situação que, para coroar tudo isso, vem essa crise. Então, não tem outra saída, João. Nós temos que pensar em um programa robusto de renda social para transferir dinheiro diretamente dos cofres públicos para a população, porque se a gente coloca dinheiro na população, a gente estimula o comércio local, a população mais vulnerável, ela compra no bairro, o dinheiro fica em Uberlândia, e ela estimula os micro e pequenos empreendedores dessas localidades, que são quem de fato emprega as pessoas, que é quem contrata, quem toma serviço. Então, para recuperar da pandemia, e os 4 anos de governo vai ser essa tônica de recuperação da pandemia, nós temos que fazer esse programa de renda social e temos que fazer um programa de obras com dinheiro público, com dinheiro da prefeitura,
obras de saneamento, de universalização de saneamento, obras de infraestrutura, que vá garantir que esteja mais dinheiro e renda e emprego circulando pela cidade. Primeiro que tem uma parcela dos trabalhadores que gostariam de se tornar empreendedores, gostariam de empreender uma ideia. E aí, nesse ponto, a gente tem uma estrutura jurídica que o microempreendedor, o pequeno empreendedor é possível e a gente tem que subsidiar isso. Então, a gente tem que investir dinheiro público nas boas ideias, né, subsidiar esse empreendedorismo do trabalhador. A gente pensa que isso deve ser incentivado através da formação de cooperativas. Então, nós temos o problema aí dos trabalhadores de aplicativo, que trabalham sem nenhuma regulamentação, né? Trabalhadores de aplicativo é o Uber, o entregador do iFood, enfim, esses que trabalham com a precarização imensa, ganhando pouco, sendo que é possível a gente pensar numa estrutura de fato empreender e que a estrutura de trabalho esteja na mão deles, e não de um milionário lá nos Estados Unidos, como é o dono do iFood. Então, a partir disso, formação de cooperativas de catador de lixo, de entregador né, quem faz entregas, office boy, empregadas domésticas, enfim, nós temos que organizar essa força de trabalho. Isso é o que incentiva em muito o empreendedorismo da base. Que empreendedorismo de quem está no mercado financeiro, de quem é grandes herdeiros e tudo, esses aí já existem várias entidades cuidando desses interesses, né? E, inclusive, nós temos que rever a política de isenção fiscal para essa camada. Até porque, para mim, na minha leitura, e na leitura do nosso programa, do PSOL, isenção fiscal deve ser para quem não tem condição de pagar imposto, a camada mais baixa. Então, o empreendedor que está começando, o trabalhador que quer se tornar empreendedor, é ele que tem que experimentar a isenção de imposto, porque senão ele vai entrar para aquela estatística da maioria dos microempreendimentos que fecham no primeiro ano de atividade. Então, nós temos que dar esse suporte. E para a geração do pleno emprego, é o que eu disse. Primeiro, num momento de crise como esse, a gente tem que transferir renda diretamente dos recursos públicos para a população. E se isso não for feito, de outro lugar não vai sair. A gente tem que rever a nossa política tributária para conseguir dar suporte a isso. Então, a nível municipal, a nossa política tributária é o IPTU. Então, nós temos que rever se esse IPTU está justo, e na nossa leitura não está, né? Grandes patrimônios e pessoas que estão com os terrenos abandonados, com casas desocupadas, na verdade, pagam um IPTU muito baixo para essa falta de função social. Então, a gente pensa nisso também. O território tem que ter função social. Se não tiver função social, a pessoa tem que pagar caro por isso, no sentido mesmo de desembolsar para o erário público, para a gente poder cobrir o rombo da desigualdade que esse tipo de especulação causa na cidade e na sociedade. Então, você está querendo agir dessa forma, você vai causar um rombo de desigualdade que a gente não pode permitir sob a luz constitucional. Então, você vai pagar por isso, para que a gente consiga implementar medidas de assistência social que compense essa distorção que você está causando com as suas atitudes. Eu quero deixar para você, eleitor e eleitora, a seguinte mensagem. Primeiro, que nós estamos aí há 130 anos de república investindo nesse formato parecido de candidato. Candidato engomadinho, penteadinho, com a gravata aqui, e que tem esse discurso da economia e esse discurso sobre austeridade e sobre corrupção, que é um discurso muitas vezes vazio, que é um discurso eleitoreiro para poder te pegar e te governar a partir do medo, para te dizer, se você não votar em mim, vai acontecer isso e aquilo de ruim na sua vida. Não, vamos parar de investir nesse formato de pessoa. Nós somos povo, vamos votar em gente que pareça povo, que seja povo, que nasça a partir do povo, que tenha essa origem, porque não adianta os nossos 99% ser do povo, mas a gente continua votando nesse 1%, esse 1% que representa o grande empresariado, que representa o latifundiário e o ruralista. Então, é isso que eu estou querendo aqui propor, um novo jeito de fazer política a partir da esperança de que, com o povo no poder, as coisas começam a dar certo, porque o compromisso é com o povo. E a minha candidatura não recebe apoio de nenhum empresário, nem apoio, nem doação, nem de ruralista, nem de latifundiário.
de nenhuma dessas organizações e entidades. Nós preferimos ser pequenos para ganhar ganhando. De qualquer forma, a gente ganha. Tem gente que ganha perdendo autonomia para governar, porque já entra com conluio, porque de fato não quer governar, quer ter esse ajuste, quer só ser eleito, quer ocupar o espaço de poder. Nós só queremos se a gente puder levar o povo junto para esse espaço de poder. João, muito obrigado. Obrigado, audiência. E vamos junto, vamos votar 50 para poder mudar esse paradigma e mudar essa sociedade. O candidato Felipe Atier, do PTB, também participou da entrevista. A primeira coisa que eu acho que deve ser feita é mudar essa relação com essas empresas de ônibus. Infelizmente, elas hoje mandam e desmandam na prefeitura e fazem o que querem. E o poder público precisa estabelecer uma relação com a regra de compliance, de cobrança de quem ganhou a concessionária pública, ganhou a concessão pública, para executar o serviço. As empresas de ônibus aqui, na pandemia, fizeram o que quiseram, amontoaram o povo, não cumpriram norma nenhuma interna de segurança e ainda exigiram 25 milhões de ajuda para si próprio. Bom, todo mundo na pandemia está passando por dificuldade. O comércio teve que ficar fechado, as pessoas ficaram sem renda. E ainda tivemos que gastar esses 25 milhões. Aí o prefeito acabou concordando com esse acordo na justiça, que deu esses 25 milhões às empresas para ajudá-las. Mas o serviço está deixando muito a desejar. Nós precisamos introduzir tecnologia, controle sobre cada ônibus dessas empresas, número de pessoas que entram dentro de cada ônibus. É preciso usar a tecnologia para gerenciar, para organizar e, acima de tudo, ter um trabalho ético, firme, independente, regras de compliance sérias da prefeitura em relação a elas, porque nós temos visto as coisas aqui da forma que estão. O transporte público Uberlândia piorou demais nos últimos 4 anos e isso tem refletido na vida de mais de 200 mil pessoas dia. O centro da cidade foi muito destruído, porque o centro da cidade, o prefeito botou fiscalização aqui e nos bairros a coisa correu frouxa. Então, o centro teve um fechamento muito austero por muitos meses, uma quarentena muito longa, ao longo de 4 meses, e isso aí debilitou bastante a parte mais tradicional e central da cidade de Uberlândia. Os bairros também sofreram de uma forma ou de outra. O comércio, de uma forma geral, foi o mais prejudicado. A promoção de eventos, essa área que trabalha com eventos foi a pior de todas, porque ela está até agora fechada. Restaurantes e bares também foram muito prejudicados e promoções de eventos. Foram os mais prejudicados, foram esses 2 setores. E o comércio também. Então, na verdade, a pandemia ela provocou estragos enormes e vai continuar provocando nos próximos meses aqui na cidade, como reflexo da queda da atividade econômica. Se você analisar o CAGEC e o RAIS do Ministério do Trabalho, você vai ver que entre 2016 e 2018, Uberlândia perdeu 18 mil empresas. Uberlândia tinha em torno de 37 mil e passou praticamente para 16 mil e poucas empresas. Você vai ver que as empresas campeãs que fecharam foram o serviço e o comércio. Uberlândia enfraqueceu muito no serviço e comércio e também na indústria, mas disparado esse volume de quase 18 mil empresas foi no serviço e no comércio, a grande maioria. Tem também perca na indústria. Nós estamos vivendo um processo de êxito de empresas, fechamento. Isso se deve à exigência absurda de habites, se deve também à crise econômica, se deve à guerra fiscal praticada por outros estados. São um conjunto de problemas que precisam ser enfrentados aqui para reverter essa tendência que aconteceu em Uberlândia nesse período que eu estou citando, com dados do CAGEC e do ARRAIS, fechamento de quase 18 mil empresas na cidade de Uberlândia em 16 e 18. E isso também fruto da crise econômica. Então, uma coisa que assusta bastante, é uma coisa que nos preocupa e que nós precisamos trabalhar essa geração de renda e emprego. Facilitar a abertura de empregos é muito importante. Para isso, facilitar a abertura de empregos da forma mais rápida, mudar as regras para habites, alvarás, trabalhar junto ao governo do Estado para evitar essa guerra fiscal. Tudo isso são medidas que a Prefeitura pode coordenar
na busca de reverter esse quadro que tem se instalado na cidade de Uberlândia. É muito preocupante, nós devemos ter uma queda no próximo trimestre, janeiro, fevereiro e março do ano que vem, de receita, acompanhado de um crescimento da despesa. Então, é um momento muito difícil, de muita cautela, de muita contenção. Nós mesmos nos propomos, pelo nosso currículo, como nós fomos já assessor de gabinete do prefeito, chefe de gabinete do prefeito entre 93 e 96, 5 mandatos de vereador, sendo um de secretário de habitação, deputado estadual, temos um currículo para poder propor uma mudança com segurança. Não é brincadeiras administrar a segunda cidade do estado de Minas Gerais, com 3 bilhões de orçamento, a cidade de Uberlândia, uma cidade enorme, de muitas demandas, que chegam brigantes todos os dias, e nós precisamos fazer uma mudança com segurança, uma mudança que possa buscar garantir aquilo de bom que tem hoje na administração municipal e inovar e resolver problemas que nós precisamos. O grande problema será essa queda de recursos no primeiro semestre do ano que vem. Então, temos que entrar cautelosos, cuidadosos, passando por mais essa tormenta, a fim de que, a partir daí, o Brasil possa começar a ter novos rumos. Agora, nós vamos depender da recuperação econômica. Nós vamos juntar com o governo federal, o governo estadual, para promover o crescimento do país. Reformas do Congresso têm que ser aprovadas e, acima de tudo, a Prefeitura de Uberlândia tem que ser uma grande facilitadora dos empreendedores. E não botar a fiscalização para impedir as pessoas de trabalhar e não colocar a fiscalização botando exigências absurdas, fazendo investimentos fora da curva numa crise como essa. E, acima de tudo, facilitar alvarás, habites, esse tipo de coisa, para que o empreendedor possa se estabelecer, produzir renda, gerar emprego e pagar impostos para sustentar a cidade. Olha, nós temos problemas de toda a ordem. Uberlândia é uma cidade muito rica, grande, importante. Nós estamos em 500 e poucos no primeiro ciclo do IDEB. A avaliação de Uberlândia é o município, acho que, se eu não me engano, de 512. 500 e pouquinho. Eu não tenho aqui de fora agora. Você imagina, Minas Gerais tem 853 cidades. Não era para Uberlândia estar no primeiro ciclo, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e série do ensino fundamental, nós estarmos na posição de 512 ou 513, eu não me lembro mais, entre os 853 municípios de Minas Gerais. E no segundo ciclo, que é sexta, sétima, oitava e nona série, nós estamos em 312, ou seja, existem 311 municípios em melhor condição do IDEB, que é o Índice de Avaliação da Educação Básica do município de Uberlândia, 311 municípios à frente de nós, aí na sexta, sétima, oitava e nona série. Então, isso é desastroso. Gasta-se o valor exigido de 25% desse orçamento gigante também na educação e não se consegue ter resultado. Uberlândia está precisando de uma chaculejada de sangue novo, de energia, de mudar, de novos propósitos, de novos princípios, para que nós possamos sair de índices, como eu dei aí, do emprego, também do fechamento de empresas e da própria índice, o IDEB da educação, que é o índice que avalia a educação municipal. Uberlândia tem problemas, sim, graves, e está precisando levantar e sacudir a poeira. Nossa candidatura é uma mudança segura, é uma nova geração no poder, é um conceito de modernização da prefeitura e, acima de tudo, um conceito que vai buscar estimular, participar, treinar e qualificar a nossa educação para que nós possamos sair desses terríveis índices de INDEB dentro dos 853 municípios de Minas Gerais. E, acima de tudo, é uma mudança com segurança. Nós temos currículo, temos experiência, já tivemos por 2 oportunidades, por 8 anos dentro da prefeitura, tivemos 5 mandatos de vereador, conhecemos bem a Câmara para lidar com os vereadores e, acima de tudo, fomos deputados, temos um conceito muito bom em Brasília e Belo Horizonte. Além disso, Odelmo Leão, do Progressistas, também respondeu os nossos questionamentos. Olha, o transporte público não é em Uberlândia, é no país inteiro. Entrou em colapso com essa pandemia. Nós tínhamos aqui, no mês de março, 180 mil usuários do transporte público de Uberlândia. Com essa pandemia, chegou a 49 mil, 60 mil, 70 mil. Hoje está estabilizado em 80 mil. Vocês sabem que quem sustenta o transporte público é o passageiro. Mesmo porque é baseado nisso que se mede o preço da tarifa. Então, as prefeituras
estão sendo obrigados a injetar subsídios para que esse transporte resista. E isto pesa muito nas prefeituras. Se você olhar São Paulo, foi mais de 1 bilhão de subsídios que já tiveram por lá. Então, esse é um grande desafio daqui para frente. Por isso mesmo, no nosso plano de governo, nós temos aqui 40 mil quilômetros de ciclovias para facilitar o transporte das pessoas, como já existe esse modelo em outros países, inclusive fazendo PPPs com empresas para aluguel de bicicletas, enfim. Nós temos que buscar alternativa. Porque eu tenho uma convicção de que esse retorno do usuário do transporte público não vai acontecer tão rapidamente. Nós temos uma pandemia, estamos enfrentando essa pandemia e, logicamente, nós temos que buscar alternativas para que nós possamos ter um transporte também alternativo. De 2005 a 2012, quando fui prefeito aqui, nós trouxemos mais de 8 bilhões de investimentos novos para a cidade. De empreendedores que chegaram, empreendedores daqui. E agora, nesse momento, 2017 até 2020, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós já conseguimos atrair para cá mais de 3 bilhões de reais, nesse período 2017 a 2020. E, logicamente, você tem que facilitar o empreendedor, você tem que atrair o empreendedor. Não é só o novo empreendedor, não. São os empreendedores que já estão aqui, que têm que entender que, apesar de nós estarmos numa pandemia, nós não podemos esperar a pandemia terminar para começar em novas etapas. Nós temos que antecipar esse momento, porque quando nós vencemos esse momento, nós já estaremos preparados para este novo momento. Então, só na habitação, de 2017 a 2020, nós tivemos aqui financiamentos a empreendedores de imobiliários de mais de 3 bilhões e 950 mil, construindo 24 mil novas habitações na cidade. Também foi outro investimento que aconteceu na cidade. Se você considerar esse período de 2017 a 2020, nós criamos nesse período 7 mil novos empregos na cidade de Uberlândia. E agora, durante a pandemia, nos meses de junho, julho e agosto, 1.300 novos postos já foram criados. Sem dizer 21 mil novos meios que foram também iniciados na cidade de Uberlândia. Então, você tem que ser uma prefeitura que seja facilitadora para o empreendedor. É o que eu disse já inicialmente, nós não temos que esperar o que vai ser feito depois. Nós estamos nos antecipando. Nos antecipando, certamente a gente vai sair na frente. Portanto, você já vê sinais de crescimento de emprego, você já viu os dados iniciais de 2017, 2019, em geração de emprego, você viu o total de investimento que ocorreu na cidade. Então, é aquilo que eu já disse. Nós não temos que esperar a pandemia acabar para saber o que eu vou fazer. Por exemplo, eu estou convivendo com a pandemia? Estou. Mas também estou investindo em mobilidade urbana, atraindo novos negócios. Quer dizer, eu não posso ficar preso a um momento. Momento de crise é esse? É. Mas nós temos que sair da crise. Então, por isso, nós estamos criando alternativas para que nós possamos sair, tão logo termina essa pandemia, já num ponto avançado. E por isso, eu estou lhe dizendo que nós estamos trabalhando, mesmo estando dentro do impacto, sair fora desse impacto. É aquilo que eu disse, eu não posso aguardar, terminar, chegar a vacina. Chegou a vacina, muito bem, parabéns, todo mundo vacinado agora, tá. Então agora nós vamos fazer o quê? Não, eu estou antecipando isso e já tomando as medidas que eu tenho que tomar. Quer dizer, eu não parei a cidade nem a prefeitura, eu trabalhei normalmente, com os cuidados necessários e fazendo o melhor que eu poderia ter feito para que nós possamos ter o menor impacto possível. Então, nós estamos aqui trabalhando para enfrentar a pandemia. Sim, abrimos um novo hospital, nós tínhamos 40 leitos de UTI no início, hoje nós temos 62
leitos de UTI nesse novo hospital, mais 20 no municipal que já existia. Só do município são 82 leitos de UTI. Mais 30 que nós temos para outras comorbidades, são 112. Mais 28 salas de emergência nas UAS, são 140 UTIs que nós temos. Todo um trabalho desenvolvido pela Prefeitura. Então, para você ver, combater a pandemia, nós estamos à frente dela. Em março, para você ter uma ideia, nós adquirimos todos os remédios que eram necessários para a rede municipal. Inclusive essas discussões de cloroquina, ivermectina, azitromicina, está tudo nas farmácias da rede. Olha, quem faz na nossa vida é Deus. Eu não faço nada. É Ele que faz nas nossas vidas. Então, o meu abraço a todo cidadão e cidadã berlandense. Quero agradecer a vocês todos pelo apoio que recebi de 2017 até hoje. Foram momentos difíceis, de crise financeira, econômica, de falta de repasse de Estado, enfim. Mas nós enfrentamos isso tudo, isso já é passado. Nós temos que olhar agora para frente. E se for a missão de Deus e a vontade do povo, que eu continue à frente da Prefeitura, Deus vai me dar o caminho para mim poder continuar. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Amanhã, entrevistaremos os candidatos à Prefeitura de Uberlândia, Arquimedes Silone, do PT, e Tiago Fernandes, do PSL. Portal Amirte, de olho nas eleições 2020.